Está connosco o Adelino Cunha, historiador. Muito boa noite, bem-vindo, Adelino Cunha. O Presidente da Ucrânia voltou hoje a referir a importância de defender Bakhmut. Explica que se a Rússia conquista esta cidade, terá caminho aberto, estrada aberta para Donetsk e, consequentemente, consolidar o seu domínio do Donbass. Está Zelensky a dramatizar para convocar o apoio internacional ou também identifica aqui uma grande importância e estratégia em Bakhmut para o progresso desta guerra? Os Estados Unidos, por exemplo, não veem. Boa noite. Eu concordo com ambas as observações, ou seja, está a dramatizar, mas com algum sentido verídico e histórico. Isto para os russos significa, do ponto de vista discursivo, se conseguirem avançar nesta região, no fundo é a reintegração de uma antiga província imperial da Nova Rússia. Isso, do ponto de vista do discurso nacionalista, vai ter uma grande relevância. Do ponto de vista político, os russos poderão tomar uma de duas atitudes. Ou optam por um cessar-fogo, ou por iniciar o processo de construção de um cessar-fogo, ou optam eventualmente por continuar a agregação de parte da Ucrânia, avançando eventualmente para o sul da Ucrânia. Portanto, parece-me que esta alerta de Zelensky que faz muito sentido e poderá, talvez, até acelerar esta militarização permanente da Ucrânia. Uhum. Então, o que está a dizer é que, numa das possibilidades que mencionou, Bakhmut pode também ser um início de diálogo entre Rússia e Ucrânia, no sentido em que Vladimir Putin pode considerar que o seu trabalho ali está feito, é isso? Num certo sentido, ou seja, as partes vão querer negociar em posições territoriais vantajosas, em cima de conquistas militares. Se Putin conseguir, de facto, avançar no Donbass, ou seja, na Nova Rússia, do ponto de vista discursivo, ele pode justificar para as suas elites que uma parte da antiga Rússia está de regresso a casa. Aliás, há uma entrevista, creio que de hoje, à Al Jazeera, do embaixador russo no Reino Unido, onde ele fala numa guerra civil, não fala entre os russos e ucranianos, reforçando esta ideia de que a Rússia, no fundo, está a recuperar parte dos seus territórios históricos. Portanto, numa posição de força, caso se verifique este avanço dos russos, e é preciso primeiro esperar que ele se verifique, mas também é líquido que ele venha a acontecer, a Rússia poderá estar em condições, numa posição vantajosa o suficiente para iniciar o processo de construção, pelo menos de um cessar-fogo. Mas aí falta a Ucrânia aceitar. Exatamente. Aliás, eu penso-me que a Ucrânia dificilmente irá aceitar negociar estas condições. Aliás, a questão vai-se colocar muito nestes termos. Como é que nós podemos dar sentido, no fundo, aos sacrifícios ucranianos que estão a ser permanentemente exigidos? Vai ter que se pensar numa reconstrução séria da Ucrânia, reconstrução das infraestruturas, da economia, do sistema financeiro. Vai ser necessário dar também um sentido prático à construção da Europa, da perspectiva europeia dos ucranianos, ou seja, a sua integração dentro da União Europeia, e por fim tem que estar um certo tipo de garantias militares. Ou seja, a Ucrânia poderá correr no futuro riscos, penso eu, de sofrer uma nova agressão da Rússia. Não podendo aderir à NATO, essa questão parece-me que não está a curto prazo em cima da mesa, terá que ter uma série de garantias. A questão que se coloca é o que é que os ucranianos estarão dispostos a ceder para que isto possa vir a acontecer. Eu parece-me que, em algum momento, vamos ter que formular o problema nestas circunstâncias, que as expectativas da Ucrânia em relação aos seus territórios terão que ser adaptadas às garantias sobre a sua soberania e sobre a sua proteção militar no futuro. Eu sei que é uma questão que é delicada, mas parece que caminhamos cada vez mais para ir nesse sentido. De um novo mapa da Ucrânia, no fundo, é o que está a dizer? Possivelmente. A Ucrânia tem sido muito auxiliada a nível internacional e do ponto de vista militar, sobretudo, ao contrário da Rússia. Até onde é que as tropas russas têm capacidade de progredir antes de se esgotarem, tendo em conta que estão a lutar mais sozinhas? Exatamente. Eu não acompanho essa questão dita dessa forma, não como a Nalma colocou, mas como os colocam, de que a Rússia está isolada internacionalmente. Não é verdade. A Índia tem apoiado, pela via da abstenção, a ONU, a Rússia. Estou a falar do ponto de vista militar. Exatamente. Certo, mas também conta. Ou seja, não pode haver apoio militar sem haver apoio diplomático. A China, a Índia, o Irão, a África do Sul, muitos países africanos, imensos países africanos, têm abstido-se nas votações que tentam contar a Rússia. Portanto, esse isolamento internacional deve ser visto de uma perspectiva não apenas europeia. Do ponto de vista militar, aquilo que se tem falado, e eu parece muito pouco provável, que haja um envolvimento da China no sentido de apoiar militarmente a Rússia. Portanto, se a Rússia continuar por sua conta e risco, ou seja, talvez até com o Irão fornecer os drones, haverá um momento, parece-me a mim, em que a Rússia correrá o risco de se esgotar do ponto de vista convencional. Ou seja, se o Ocidente continuar a armar permanentemente a Ucrânia, se a questão para o desfecho da guerra for uma vitória militar, como se tem dito no Ocidente, significará que a Ucrânia, para ganhar a guerra, terá que derrotar a Rússia do ponto de vista militar. E o que eu pergunto é, o que é que significa derrotar uma potência nuclear do ponto de vista convencional? Quais é que são, no fundo, e respondendo à pergunta da Nelma, as armas que restam literalmente à Rússia se esgotar as suas armas convencionais?
O discurso da chantagem nuclear tem sido, evidentemente, colocado a espaços dentro desta narrativa, mas em algum momento vamos ter que levar a sério este fantasma de, se nós esgotarmos a Rússia do ponto de vista convencional, o que é que vai restar a Putin? Mas o que é que quer dizer com isso? Caso a Rússia se esgote militarmente na Ucrânia, o que é que pode fazer além de lutar na Ucrânia? É isso que está a dizer? Se caso se derrota uma potência como a Rússia, que ela irá querer mais, mas se é ela que se esgota, como é que pode querer mais? O que eu digo é que ao fim do ano de conflito já percebemos uma coisa, que a Rússia não vai sair da Ucrânia voluntariamente. Nesse ponto achamos todos de acordo, ou seja, não haverá um refluxo, um recuo para aquilo que era o território anterior da Rússia, a não ser que nós achemos que o Putin quer ser o último traidor, digamos assim, daquilo que é a perspectiva pós-soviética ultranacionalista. Dito isto, se a Rússia deixar de ter condições para, do ponto de vista militar convencional, enfrentar a Ucrânia, por via do armamento consecutivo e em escalada do Ocidente, portanto, se houver uma perspectiva de uma derrota militar convencional da Rússia, o que é que restará, e deixo apenas a pergunta, a Putin ou radicalismo para conseguir responder a esta escalada? Portanto, eu acho que qual é que pode ser a resposta? Eu não sei e tenho até receio daquilo que possa vir a acontecer. Mas se nós continuarmos esta perspectiva de radicalização, corremos o risco de sequer a experiência da guerra não ser sempre uma experiência de guerra dos ucranianos, mas de todo o continente europeu. Há pouco o Adelino Cunha falava do papel da China e temos falado muito nisso, seja pelo plano de paz que colocou em cima da mesa, seja pela dúvida se vai ou não apoiar militarmente a Rússia. Certo é que nenhuma nem outra ainda se confirmou. Qual é que pode ser verdadeiramente o papel da China neste conflito? Nós já sabemos que a China quer de facto ter um papel ativo nesta questão. Aliás, a sua proposta, não sei se será uma proposta, mas a sua tentativa de construir uma proposta insere-se numa iniciativa que eles chamam de global para a paz. Ou seja, a China de facto quer adquirir um papel a nível global. Ele partilha, ou antes os chineses partilham algumas questões comuns com os russos. São autocracias, ou seja, são regimes que se bastam a si próprios e que veem com certo receio o avanço das democracias. São regimes que são contrários ao mundo focado nos Estados Unidos e, portanto, pretendem resistir também a esse avanço dos Estados Unidos. E são também países que partilham esta ideia de que é preciso reconfigurar o mundo em blocos regionais. Portanto, eu diria que tem isto em comum os dois países. Mas daí, até que a China se possa atravessar, perdoa a expressão, por um apoio militar expresso à Rússia, parece-me que isso seria um passo demasiado grande para aquilo que os chineses querem. O que eles querem, de facto, parece-me, nesta altura, e com as informações que nós temos, que são poucas, é ter um papel internacional relevante e querem, acima de tudo, que a economia que volte a funcionar. Portanto, o risco de haver sanções sobre algumas empresas chinesas é um risco que os chineses poderão não querer correr e querem, acima de tudo isto, que a economia funcione para que eles possam também crescer. Muito rapidamente, Adelino Cunha, o que é que lhe pareceu o seu plano de paz, é assim que tem sido chamado, apresentado pela Rússia? Por exemplo, quando fala que a soberania dos países deve ser respeitada, estará a referir-se a que soberania da Ucrânia? À total? Exatamente. Não dizem isso. Eu parece-me, e tendo visto aquilo que tem sido os discursos de Putin e toda a retórica que está por trás, que estão-se a referir àquilo que resta da Ucrânia. Aliás, o plano inicial dos russos, não o plano militar, mas os planos políticos, previam até a divisão da Ucrânia em três partes, ou seja, o Donbass, que a nova Rússia ser reintegrada, depois uma Ucrânia reconfigurada em Kiev como um Estado soberano, mas dependente dos russos, e depois a parte do leste, a chamada Galícia, onde tinha, aliás, que é o berço do nacionalismo ucraniano, que fosse até um Estado independente. Portanto, os russos não veem a Ucrânia na perspectiva da totalidade como nós a vemos. Veem como um pequeno Estado, eventualmente um enclave entre a Polónia e a Alemanha e aquilo que seja um novo Estado reconfigurado nesta perspectiva. Portanto, os russos falam em soberania ucraniana, não estão a usar ao mesmo tempo que nós usamos e o que os ucranianos também usam para si próprios. Sim, mas o que eu perguntava era o que é que a China se estará a referir e não a Rússia. A China, peço desculpa. Pois, a China tem uma questão que está ainda em aberto, que é a questão de Taiwan, não é? Portanto, em primeiro lugar, a China não condenou ainda a invasão da Rússia, que é um ponto relevante, e tem tentado que esta proposta de paz, não sei se uma proposta, mas um diálogo, que seja enquadrado naquilo que é a Carta das Nações Unidas. Portanto, vale a pena esperar para ver o que é que significa para os chineses a soberania, se é uma soberania que está neste momento de facto, ou seja, partindo de que sejam as conquistas territoriais, ou se a soberania inicial pré a invasão dos russos. Esse ponto não está ainda claro. Era essa a minha questão. Adelino Cunha, muito obrigada. Não entendi. Muito obrigada. Obrigado.